Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Esperar o pessoal entrando, entrei um pouquinho antes. Deixar o pessoal entrando pra gente começar a falar. Hoje a nossa live vai ser rápida, vai ser meia hora, porque eu tenho um atendimento aqui 12:30. Então eu preciso sair aqui da live e fazer o atendimento. Mas é uma live que eu quero trazer muito conteúdo pra vocês. Vai ficar bem boa. Oi, gente! Oi, gente! Vou esperar o pessoal ir entrando, que eu combinei de fazer a live no meio-dia e entrei um pouquinho antes. Como é que vocês estão? Conta pra mim de onde vocês são. Qual a idade do bebê de vocês? Estão assistindo os meus stories? Estão assistindo a minha saga com o Pedro, entender se ele está passando para a transição de uma soneca ou não? Tô na saga aqui, gente, tentando entender essa criatura. Recife, bebê de 8 meses. A Clau, bebê de 3 meses, de São Paulo. A Estefânia, Brasília, bebê de 1 ano. Porto Alegre, bebê de 6 meses, a Maitê. A Adriana, Ceará, bebê de quase 4 meses. Regressão do sono. Regressão do sono, o negócio é puxado. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, sabe? Sobre essas questões assim de uma hora é regressão, uma hora é dente. A gente fica colocando nome para as coisas e às vezes o que a gente precisa é focar no que tem que ser feito e colocar em prática, sabe? Portugal, bebê de 5 meses, que legal! Paraná, bebê de 3 meses, eu fiz faculdade no Paraná. Jacuí, bebê de 3 meses, São Francisco do Sul, 1 ano e 7 meses, Serquilho, é aqui perto. Bebê de 9 meses, sono muito agitado. Portugal, bebê de 10 meses e meio. Gente, vamos lá, vamos começar a falar aqui, porque eu vou ter meia hora e agora falta 1 minuto pro meio-dia. Eu sou uma pessoa extremamente pontual, que gosto de começar as coisas no horário. Pensa na pessoa que fica nervosa quando as coisas não acontecem no horário planejado. Como mãe, tive que aprender bastante sobre isso, né? Gente, o tema da live de hoje é para que a gente possa entender algumas coisas, né? Então, eu escolhi esse tema, o que o seu bebê precisa para dormir a noite toda, né? Eu acho que primeiro a gente precisa ajustar a expectativa de qual é a idade que tem o bebê, tá? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu tô vendo aqui, ó, a Letícia acabou de postar que tem um bebê de 47 dias que briga com o sono, né? Então, quando a gente tá entendendo, falando sobre sono, a gente precisa entender qual é a faixa etária desse bebê. A gente, é óbvio que acordar à noite para alimentar a criança não é fácil. É muito difícil pra gente que estava acostumado a ter um sono linear, né? E não é só durante a noite, né? Porque a gente faz toda essa questão durante a noite, aí chega ali durante o dia e a gente tem um filho para cuidar, às vezes a gente tem um trabalho para realizar, né? Então eu entendo a dificuldade, só que a gente precisa entender também que é natural os bebês acordarem para mamar até determinada idade. E é fisiológico, e tá tudo bem. Eu tô falando isso, o começo da nossa live é a respeito disso, porque o que eu vejo é muitos colegas vendendo sono como se simplesmente fosse milagre. E não é milagre. A gente vai fazer os ajustes necessários e a gente precisa também do amadurecimento da criança. Então, por exemplo, a Rayane postou assim, um bebê de 11 meses acordando 5 vezes à noite. É muito. O que eu espero de um bebê de 11 meses? Olha, eu já espero, se a gente tiver um bom hábito de sono e uma boa introdução alimentar, é um bebê dormindo a noite inteira, no máximo acordando uma vez para mamar. Vamos falar um pouquinho ali, né? Eu falo que até os 3 meses, o bebê, ali com 8 semanas que ele começa a produção de melatonina, então é natural ainda que o bebê acorde para mamar. De 2 a 3 vezes, é natural que isso aconteça. Já um bebê de 4 ali até 7 meses, a gente espera que seja um bebê que acorde só 2 vezes, mama e volte a dormir rapidamente. Acima dos 7 meses, ali 8, 9, 10 meses,
uma vez para mamar. Alguns bebês já dormem a noite inteira. Tem sim os bebês que já dormem, mas tem aqueles que ainda têm fome genuína e que precisam mamar. Acima de 10 meses, a grande maior parte dos bebês já dormem a noite inteira quando tem bons hábitos de sono. Tem aqueles bebês que ainda não conseguem, que precisam mamar uma vez e levam essa única mamada até 1 ano de idade, tá? Então essa é a expectativa que a gente espera, tá? Fisiologicamente, que esse bebê ainda pode precisar, tá? Eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente entenda, porque vende-se sobre sono como se fosse um milagre e como se a mãe lá de um bebê de 2 meses simplesmente fosse ajustar as coisas e simplesmente o bebê não fosse mais acordar nem para mamar, e não é bem assim, tá? Quando a gente entende sobre sono, a gente precisa saber que sono é cíclico. Então vamos lá, vou explicar para vocês, conceito básico, tá? Conceito que eu explico para as minhas clientes de consultoria. Quando a criança vai pegar no sono, eu nino. Ou então quando a criança vai pegar no sono, eu boto para fazer sucção no peito ou na mamadeira. Ou quando a criança vai pegar no sono, eu fiz um vídeo que eu pulei, feito uma maluca, com o Pedro na bola de pilates. Então eu dou esse baita desse movimento. Ou então quando a criança vai pegar no sono, a gente começa a andar com a criança pela casa. Então a gente ensina essa criança que dormir daquela forma, né? E aí o que acontece? Sono é cíclico e é fisiológico que na troca do ciclo se tenha um micro despertar. Isso é fisiológico, isso vai acontecer. Todo mundo tem micro despertares. Todo mundo, tá? E aí o que acontece nesse micro despertar? Se essa criança, ela tem uma associação de sono, se ela precisa mamar, se ela precisa ser ninada, se ela precisa pular na bola de pilates, se ela precisa, na troca de ciclo, na grande maioria das vezes, ela vai precisar disso, entende? E aí ela vai acordar e vai solicitar a família para que a família vá até lá e que repita aquilo, entende? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, nós vamos fazer meia hora de live. Eu queria falar, se vocês têm alguma amiga que tá passando por dificuldade com relação ao sono, pega, não vai ficar salva, corre agora, faz isso pra mim, vai, me ajuda, eu tô ajudando vocês, vocês me ajudam a levar meu conteúdo pra mais famílias. Isso pra mim é muito importante. Importante que o algoritmo entenda, né? Pega o aviãozinho aqui, ó, manda, fala assim, ó, vem assistir, vem assistir, vem assistir. Façam isso por mim, por favor. Fico muito agradecida pra todo mundo que tá mandando pras outras mamães amigas, tá bom? Então, esse sono ele é cíclico. Então, quando a gente ensina essa criança a adormecer de uma forma, na troca do ciclo de sono, essa criança vai precisar disso. E aí a gente segura isso, segura essa informação. E aí a gente tem outras questões que também precisam ser olhadas, tá? Rotina é algo que precisa ser muito ajustado para que o sono da noite funcione bem. Quem me acompanha diariamente aqui nos stories tá vendo a saga que eu tô vivendo com o Pedro. Eu falei assim, a tabela é que normalmente a criança vai, inclusive a tabela que eu passo, que normalmente a criança vai até 16 meses fazendo 2 sonecas. Pois é, querida. O meu filho, com 1 ano, tá resistindo loucamente à 2ª soneca. E aí uma seguidora que inclusive já foi minha cliente de consultoria, falou, e aí, como é que tá, né? Me mandou. Aí eu mandei assim pra ela, falei, eu não sei, tô naquele momento que não sei, tô só observando, né? Aí ela deu risada, falou assim, adoro tua sinceridade. Mas de fato eu não sei se o Pedro tá passando por essa transição, ou se nesse momento ele tá mais agitado com alguma coisa e não tá conseguindo fazer a 2ª soneca, eu não sei falar. Eu tô observando. E eu tô tentando respeitar muito ele e fazer com que então se ele precisa de uma soneca só, vamos organizar esse dia para que funcione. Então por isso que eu falo que é muito importante a gente entender sobre rotina, a gente entender nesse momento de transição o que pode ser feito para que a gente faça com que o dia flua bem, ou então a gente consiga entender também qual é a necessidade do meu filho naquele momento, se de repente eu colocando, né, sei lá, um bebê de, vamos dar um exemplo, 6 meses, qual é a janela de sono, qual é o tempo que ele fica bem acordado, como é que eu distribuo essas sonecas. Isso é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, sabe? Eu digo que nos 2 primeiros anos de vida, a rotina da criança ela muda muito, porque é uma criança que nasceu e que não sustentava a cervical, gata, não conseguia, ficava assim, ó, lembra? E no final ali do 1º ano a criança tá andando, no final do 2º ano a criança tá correndo, virando de ponta cabeça ainda falando, entendeu? Então os 2 primeiros anos é muita evolução,
né? Então é natural que para o sono também. Então, por isso que às vezes eu atendo mães, né, de bebês lá de 8 meses, que elas falam assim pra mim, porque quando ele tinha 3 meses, cara, quando ele tinha 3 meses, ele tinha 3 meses. Eu falo assim, eu brinco assim com a mãe, não quero nem escutar, porque o bebê de 3 meses já não tem mais, eu tô falando agora de uma bebê de 8 meses, que mudou, que agora começa às vezes a entender muito mais do mundo que tá em volta, e é natural que às vezes tenha mais protesto, que tenha mais reações. Então é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade, né, ao olhar para os nossos filhos, ao entender a rotina dos nossos filhos. E aí é o que eu falo, assim, o que eu tento falar aqui em postagem, é o que eu tento falar na consultoria, que eu falo, que eu pego essa mãe, que eu falo para essa mãe. Gente, olha só, eu preciso entender os sinais do meu filho, eu preciso respeitar os sinais do meu filho. Eu preciso anota, vamos olhar para a criança, vamos anotar quais são os horários que essa criança mais acorda, né? Vamos anotar qual é o horário que essa criança mais entra para sono noturno. Vamos observar e vamos anotando isso, porque isso é muito importante. Porque quando às vezes a gente olha de uma forma relapsa e a gente não anota, a gente não se propõe a observar, dificilmente a gente consegue ser assertiva, entender os sinais de sono, ser assertivo em conseguir ajustar o que precisa ser ajustado, tá? Então, eu acho que um ponto muito importante é a gente realmente ter intimidade e conhecer o sono dos nossos filhos. Eu falo muito isso na consultoria. Eu falo, gente, tem que ter intimidade, tem que conhecer os sinais de sono dos nossos filhos. E a gente precisa olhar para esse ambiente de sono, assim, porque eu vira e mexe, eu converso assim, com pais, principalmente quando eu tô ali no atendimento e a gente fala sobre esse ajuste de ambiente de sono. E aí parece que isso parece que não é importante, sabe? Parece que a criança tem que acostumar a dormir em qualquer lugar, né? Já recebi vários questionamentos sobre isso. E eu não concordo, tá? Eu não concordo porque quando eu quero ter um sono de qualidade, eu ajusto o ambiente. Eu escureço, eu refresco, eu ligo o ruído branco para que o barulho externo não me atrapalhe. E por que que eu não vou fazer isso pro meu filho? Entende? Então, assim, ajustar o ambiente de sono é muito importante, tá? Organizar isso é muito importante. E aí, gente, eu falei aqui pra vocês de 3 pilares extremamente básicos. É óbvio que quando eu tô falando sobre sono, ele é multifatorial e eu preciso olhar para a questão de alimentação dessa criança, como é que tá durante o dia. Quando eu digo alimentação, se essa criança já tem introdução alimentar, como é que ela tá? Ou se essa criança ainda não tem a introdução alimentar, como que estão as mamadas dessa criança? Isso é um ponto muito importante. Eu entender sobre se está sendo efetiva, se está sendo num bom intervalo de tempo, né? Isso é muito importante. Eu preciso entender sobre os estímulos que estão sendo dados para essa criança durante o dia. Sobre o gasto de energia, sobre a exposição dessa criança à luz do sol, sobre o quanto a gente sai para passear, porque é um gasto de energia, dependendo da idade da criança, com essa criança. Durante o dia, a gente está colocando essa criança no chão para se desenvolver. Eu não consigo pôr meu filho no chão nunca, porque ele sempre chora. Se não consegue, ou tem alguma tensão que a gente precisa levar no fisioterapeuta, no osteopata ali para olhar e para organizar, ou você está ofertando o chão para essa criança na hora errada. Se essa criança estiver no final da janela de sono, essa criança nunca vai achar que o chão é gostoso, que o chão é divertido, que o chão é legal, porque ela vai estar sempre cansada, né? Então a gente também precisa entender qual é o momento que a gente está levando essa criança para o chão, se a gente está levando essa criança no momento adequado. Então a gente precisa, eu converso muito com as famílias que eu atendo sobre a questão de conexão, né? Sobre muito essa questão de energia, de ao entrar no quarto, eu deixo tudo o que eu tô sentindo lá fora. Cara, isso é um baita de um exercício, né? Todas as vezes eu consigo isso. Sou ser humana, né, gatas? Não, tem vezes que não. Ontem, por exemplo, quase que eu derrubo minha água. Vamos contar um negócio aqui como mãe? Ontem, eu fiz a soneca do Pedro. Aí eu acordei o Pedro da soneca, que eu falei, vou acordar pra colocar uma segunda soneca. Eu ainda tava naquilo que eu achava que tinha que ter a segunda soneca. Ainda tava nessa insistência. Muito forte. Hoje eu já meio que desencanei, mas ontem tava muito forte ainda dentro de mim.
Acordei da soneca pra caber a segunda soneca. Quando eu fui, entrei no quarto, aí o que aconteceu? Eu precisei sair 2 horas. Aí minha funcionária tentou. Aí ela mandou mensagem 3 horas. Falou, Fer, tipo, não faz soneca, ele não tá querendo fazer. Entrei, já saí, não faço. Falei, peraí, Ruth, tô chegando aí, já eu vou dar um jeito. Entrei dentro do quarto, cheguei 3 horas, eu tinha médico em Ourinhos, então eu precisava, né? Cheguei, entrei dentro do quarto. Juro, eu fiquei ali uns 20 minutos mais dentro do quarto com ele. E ele ficava quieto no meu colo, porque o Pedro, ele dava uma lutada, coisa que ele nunca luta, mas ele dava uma lutada, ficava quieto, mas também não dormia. Sério, gente. E aí e a minha sogra ia vir ficar com ele, né? A hora que eu saí do quarto, sério, eu tava assim, pra não falar um palavrão aqui, entendeu? Sim, ó, saí do quarto nesse estado, assim, ó. Entendeu? Desse jeito que eu tava. Respirei fundo, pensei assim, fiz o que eu pude, né? Eu não tenho controle. Eu tenho a parte que eu cuido, tem a parte que não tá no meu controle. Eu fiz o que eu pude. E saí, dei um beijo nele, dei um beijo na Diana e fui fazer o que eu precisava fazer. É óbvio que emocionalmente ali no final do tempo que eu tava ali, porque eu tinha um tempo curto, eu tava assim super irritada já, mas é muito importante, e eu falo isso na consultoria, assim, e aqui nos stories eu falo, quem me acompanha sabe, quem tá lá no grupo do WhatsApp sabe que eu falo isso, quem não tá, depois que terminar a live vai lá e entra, o grupo é gratuito e uma vez por semana eu mando informação lá. Quem me conhece sabe o quanto eu falo de controlar essa emoção, né? Só que tem hora que foge, mas de maneira geral, quando eu consigo, é sempre importante que a gente controle essa emoção, né? Porque o bebê, ele é uma esponjinha. Se ele tá no meu colo e eu tô irritada, ele vai sentir isso, e dificilmente ele vai conseguir se entregar pro sono, né? Então é muito importante. Então tem várias coisas, porque o sono ele é multifatorial, né? Mas visto o sono como um todo, esses 3 pilares que eu falei aqui pra vocês, que é o primeiro pilar, que é da autonomia. Ah, mas o bebê da fulana, da vizinha, ele dorme mamando, ele dorme a noite inteira. Tá, mas o bebê da vizinha consegue isso. E em algum momento eu vou te falar, essa vizinha vai ter uma questão que ela vai ter que trabalhar o adormecer dessa criança de forma diferente. Ela vai. Porque não vai ficar mamando pra sempre. Entende? Então uma hora ela vai. Dorme ninando, dorme a noite inteira. Tá, mas daqui a pouco esse bebê fica pesado. Uma hora essa criança vai ter que trabalhar a autonomia no sono. Então é isso que eu penso. Então a primeira coisa é a autonomia. E aí, é o que eu sempre falo aqui. Eu já fiz live sobre isso, só sobre isso. Autonomia, eu começo trabalhando a princípio à noite. Eu sou consistente, eu ajusto a minha expectativa entendendo que vai haver protesto, mas eu vou acolher o meu filho e eu vou direcionar para a mudança do hábito até a ponto que a gente vai colocar essa criança acordada no berço e ela vai dormir. Isso é impossível. Galera, não é impossível. Fiz isso com os meus 2 filhos. Eu tô desde 2018 aqui ensinando mães a fazerem isso. Tá? Então não é impossível. Não venha falar pra mim que isso é impossível. Isso precisa ser prioridade. Tá? Porque não é do dia pra noite. É uma construção. Por isso que quando a gente faz a consultoria, eu atendo de 30 a 60 dias. Tem 2 pacotes, onde diariamente essa mãe vai trazendo um reporte pra mim, pra que eu possa ir orientando ela, pra que ela se sinta segura pra colocar as coisas em prática. Então assim, não é do dia pra noite. É aquilo, tem que ser prioridade. É prioridade? Vamos lá, tamo junto. Agora, um dia eu faço, outro dia não faço, um dia eu consigo, outro dia eu não consigo. Tá certo. Mas é porque eu tenho muita dificuldade em lidar com o choro do meu filho e como ele dorme mamando, eu preciso, pra trazer dormir no colo, ele vai chorar. Olha, eu tô atendendo a mamãe agora, querida, não vou citar o nome dela, mas assim, queridona, assim, ó, queridona, mãe de segunda viagem, a bebê tem um pouquinho mais de 1 ano e ela é queridona. E ela falou, Fer, precisa ser muito gradual, por mim. É por mim que tem que ser gradual, porque eu não dou conta de lidar com muito protesto. A primeira filha eu fui dormir só quando ela tinha 3 anos e eu fui levando com o peito. Agora eu quero fazer diferente, mas eu tenho muita dificuldade em lidar com esse protesto. Então a gente tá num processo extremamente gradual, mas a gente tá evoluindo, a gente não tá parado no mesmo lugar, a gente não tá fazendo sempre a mesma coisa, a gente sempre tá ensinando um pouquinho pra essa criança, tá? Então é um processo, desde que essa mãe esteja junto comigo e ela de fato, mesmo que no ritmo dela, ela esteja no processo, ela feche comigo, a gente vai. O outro pilar é rotina. E aí é aquilo que eu tô falando pra vocês. Tem tabelas hoje.
né? Eu sou a pessoa que eu amo dar uma tabela. Mas é isso que eu tô dizendo pra vocês. A tabela tá aqui, serve pra me orientar, mas eu preciso olhar pro meu filho. Preciso cruzar essas duas informações. Tô contando pra vocês que Pedro talvez, ainda não sei, não sei se já tá passando pela transição de soneca ou não. Eu acho que pode estar, mas não tenho certeza. Se ele estiver passando, ele tá passando antes da grande maioria das tabelas. A tabela fala 1 ano e 2, 1 ano e 3, 1 ano e 6, que é o que eu mais vejo mesmo. Mas Pedro pode estar passando antes. E aí é aquilo. O que eu tô fazendo? Tô respeitando meu filho, tenho conhecimento, sei fazer isso, né? E o ambiente de sono, gente. E aí quando eu falo assim, cara, compra o raio do papel cartão e cola na tua janela. Cola na tua janela. Escurece esse ambiente de sono. A mãe diz assim, você é louca. Pra que isso? E aí, eu digo assim, use o ruído branco. E a mãe diz, ai, que exagero. Gente, são pilares importantes. São pilares que a gente tendo não só esses três, mas tendo esses três bem alinhados, a gente consegue avançar. E aí a gente vem de um lugar onde fala assim, mas maternidade é isso mesmo. Gente, eu não esqueço. Diana tinha 10 meses. E eu chegava reclamando diariamente pra minha mãe, pro meu pai, que minha filha não dormia, que eu não aguentava mais, e que a Diana acordava inúmeras vezes pra vir pro meu peito e dar uma mamadinha. E aí eu escutava pacientemente minha mãe dizendo assim, é assim mesmo, meu pai, criança é assim. E aí a minha sogra falava que o João tinha dificuldade em dormir. Gente, eu lembro que eu só queria conversar com mães de crianças que não dormiam. Eu não queria conversar com mães de crianças que dormiam, porque eu falava, não é possível, o que acontece na minha casa? O que eu tô fazendo de errado? Só que aí, eu já tinha tentado fazer de tudo. Eu colocava ela pra dormir, de tudo quanto a gente já tinha tentado. Já tinha tentado e nada funcionava. E foi onde eu falei, cara, eu preciso simplesmente estudar, preciso ter conhecimento, preciso ter ferramenta. Na época eu contratei uma pessoa pra me ajudar. E eu preciso colocar em prática, sabe? Por mais difícil que seja, eu vou conseguir. Eu vou construir bons hábitos de sono. E colocar em prática, quando a gente fala sobre, por exemplo, um pilar básico, que é a autonomia, não é ferro e fogo, cara. Não é ferro e fogo. Não é botando a criança no berço e a criança esgoelando e a gente simplesmente saindo do quarto e deixando a criança ali. Porque tem alguns profissionais que eu acho que até falam assim, que é assim que é pra ser feito, né? Mas eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Eu acredito que todo choro tem que ser acolhido. Eu acredito que tem que ser direcionado, né? Que por mais que não seja fácil, porque de fato não é, eu preciso direcionar, eu preciso acolher, até porque eu preciso criar um laço de confiança. Eu vou contar uma coisa pra vocês, eu atendi, não faz muito tempo, uma família que estava fora do Brasil e eles contrataram treinamento de sono, né? Porque fora do Brasil, assim, é tipo treinamento mesmo. Coloca a criança no berço, fecha a porta e sai do quarto e vida que segue, uma hora a criança vai dormir. Beleza, a menina começou a dormir e dormiu bem, né? Ali no primeiro tempo. E aí, ótimo, foram assim 4, 5 dias de muito choro, mas funcionou. Essa criança ficou doente. E aí essa mãe se perdeu, porque é óbvio que quando que a criança fica doente, a mãe voltou a entrar no quarto, voltou a amamentar, voltou. Então, o que eu penso? Não foi construído pilares em bases sólidas. Não foi ensinado para essa mãe que sim, quando essa criança tá doente, a gente dá um passinho para trás. E a gente vai dar mesmo. E tá tudo bem a gente dar, né? Não é? E depois que essa criança passou a doença, a gente volta a avançar para frente de novo. A gente não precisa abandonar o nosso filho no quarto para que ele durma bem e simplesmente não poder voltar e fazer um carinhozinho ou de repente não voltar e dar uma pegadinha no colo porque naquele dia essa criança está precisando. Não é sobre isso a autonomia. Se vocês estão achando que é sobre isso, tá tudo errado. Não é. Não é. Autonomia conduzida. Autonomia é sempre averiguando se a criança está bem, se a criança não está precisando de ajuda. É sempre tendo toque na criança. Mas é ensinando ela que ela pode se aconchegar ali no berço. Que o berço é um lugar seguro. Fer, eu faço cama compartilhada, eu amo cama compartilhada e eu não quero sair da cama compartilhada. Beleza. Na cama compartilhada, com autonomia, todo mundo deita, pega no sono e segue a noite. Então, eu já atendi várias famílias que gostam e que amam, que é uma opção a cama compartilhada. Tudo bem, a escolha é deles. E aí a gente vai dentro da opção, da forma do adormecer, do arranjo do adormecer deles,
a gente vai organizar para que você tenha autonomia, para que você tenha um bom hábito de sono, entende? Então eu acho que esses são pontos que são muito importantes, que a gente entenda e que a gente coloque em prática. E eu não vejo isso, sabe? Eu vejo muitas pessoas falando sobre o sono e colocando assim como se fosse um milagre, como se fosse, sabe, pequenos ajustes, uma única coisa e já vai melhorar tudo. Às vezes eu atendo muita mãe que diz assim, meu filho tem super rotina e mesmo assim não dorme. Uai, mas não é só rotina, né? A gente precisa olhar essa criança como um todo. Então eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu gosto muito de ter essa conversa, assim, muito simples e muito franca com as mães, né? Porque às vezes chegam com uma expectativa muito desalinhada. E essa questão de qual é a idade do seu filho, né? Porque vamos ver o que é dormir bem para essa criança, na idade que essa criança está. Eu acho que esse é um ponto de extrema importância também, né? Porque como eu falei esses dias com uma amiga, assim, ó, nem era sobre sono, mas eu tava falando com ela, assim, eu disse, olha, ela tava falando do carnaval, né? Ela é solteira. E aí ela falou assim, eu vou pro carnaval não sei pra onde, fazer não sei o que e tal. E aí eu falei pra ela, olha, quando eu era casada, ou eu namorava o João, mas que, né, a gente não tinha filho, gente, uma coisa era a forma que eu conduzia ali, final de semana, né, esses feriados, o carnaval. Quando você tem filho, muda. E não tem como não mudar, muda mesmo. É uma criança que sim, vai demandar e que vai precisar da tua energia naquele momento e que tá tudo bem e que isso é o natural. Só que dentro do que é o natural, a gente precisa colocar bons hábitos para que não se torne um caos. Igual assim, uma mãe diz aqui pra mim, Fernanda, mas a madrugada é um desafio, porque a gente tá cansado. Eu sei disso. Eu sei. Eu já fui essa mãe. É o que eu contei aqui pra vocês agora. Com 10 meses da Diana, cara, tava assim, tava desafiador. Hoje eu tenho uma baita de uma rede de apoio, né? Inclusive uma rede de apoio paga. Hoje eu posso ter, mas na época eu não tinha. Então era assim, era eu pra tudo, quando a Diana tinha 10 meses. E aí, gente, foi aquele momento que eu falo, cara, chega. Ou eu fico num lugar onde eu vou querer só conversar com as mães das crianças que não dormem, porque pelo menos acolhia meu coração que não era só eu, né? E levantava essa bandeira de, tipo, é isso mesmo, maternidade é isso. A mãe tá ferrada no outro dia, cansada, mas a gente é mãe, sabe isso? Ou eu levantava essa bandeira, né? Ou eu pegava as rédeas e dizia, cansada que tô, preciso organizar pra sair desse lugar. E aí aquela coisa, respirava bem fundo, mas bem fundo mesmo, tá? E ia e colocava em prática, porque eu queria sair desse lugar, porque não dava mais. É igual, eu comparo muito sono com dieta. O que você tem que fazer quando você quer emagrecer? Cara, você precisa dar um jeito de fechar a boca, você precisa se alimentar melhor, você precisa tirar alguns prazeres da alimentação, você precisa começar a fazer atividade física. É fácil? Eu tô aqui na luta, gente, mas tô na luta, mas na luta mesmo, entendeu? Mas na luta. Eu tô. Fácil? Nada fácil. Muito difícil. Mas se eu quero melhorar, é isso que eu preciso fazer. Se eu quero perder peso, é isso que eu preciso fazer. É esse o caminho. Não tem outro caminho. E é a mesma coisa sou. É fácil, cansada? Pô, lógico que não. Sei que não é, gente. Sei disso. Eu já fui essa mãe, né? Mas é pegar as rédeas e colocar em prática. Gente, eu vou finalizar. Eu queria falar pra vocês, se vocês precisarem de ajuda personalizada, me chamem no WhatsApp, eu explico bem certinho como é que funciona a consultoria. Tenho 3 vagas agora pra fevereiro, 3, porque a consultoria é extremamente personalizada. Todos os dias eu vou conversar com vocês. Então, de fato, eu não consigo atender muitas mães para que eu possa dar essa atenção. Então, vocês me chamem, que eu explico como é que eu trabalho. Fernanda, eu não tenho dinheiro pra consultoria. Gente, não é motivo pra não resolver. Tem conteúdo gratuito aqui. Eu tenho conteúdo no YouTube. Inclusive, depois eu vou subir essa live no YouTube, tá? Pra vocês. Não acho justo não deixar salvo, sabe? Porque eu sei que tem mãe que não consegue atender. Não consegue assistir na hora. Eu vou deixar lá. A hora que eu conseguir, eu subo lá. E eu tenho um e-book, que é, tipo, baratíssimo. É uma questão de, tipo, vamos estudar e vamos pôr em prática. Tá bom? Saiam desse lugar, peguem as rédeas e mudem isso. É por vocês, pela família de vocês, porque nada começa a ficar bom, e pelo filho de vocês. Isso é muito importante. A criança precisa dormir bem para se desenvolver, tá bom?